doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Estamos começando hoje o podcast Isaías 53:1. Podcast Isaías 53:1. Palmas para esse podcast. Queridos, esse podcast é um podcast do bem. Estamos começando hoje e eu espero que venha edificar a tua vida. Você não vê muita estrutura, mas aqui está extremamente estruturado. Estamos com uma sala muito ampla, uma equipe muito grande, porque nós temos adotado um método rústico. Estamos no método rústico. Todos os nossos móveis aqui são vintage, móveis que não são velhos, são vintage, são móveis de outra época, né? Old school, né? Sabe? Aquela coisa antiga. E madeira nobre mesmo. Não temos microfone, porque nosso microfone é de uma tecnologia violenta da Shure, e são microfones que ficam espalhados no teto, e eles captam a nossa voz, não precisamos ficar segurando. Então seja bem-vindo ao podcast Isaías 53:1. Isaías 53:1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou a potente mão do Senhor. Queridos, eu estou hoje aqui com um grande amigo, poxa, nós nos conhecemos há muitos anos, e eu trouxe esse meu amigo hoje aqui para trazer uma palavra para você. Esse meu amigo é o Wagner Ferreira, seja muito bem-vindo, uma alegria você poder atender o meu chamado e estar aqui conosco, para juntos podermos melhorar e aprender uma coisa. O assunto que eu quero que o Wagner venha discorrer com toda a liberdade, tá? Você tem toda a liberdade de falar o que quiser, sobre se o dízimo ainda é para hoje. Se o dízimo é uma prática para hoje ou não, tá bom? Bom, vou passar para o Wagner se apresentar a vocês. Estamos juntos aí para esse primeiro podcast, o primeiro de muitos, creio, em nome de Jesus. E nós temos uma técnica aqui, Wagner, que é assim, ó, a gente vem aqui e aperta um botão para que o botão passe para o outro poder falar, é um sinal, tá bom? Então vamos lá, pode falar. Obrigado. Irmão Wagner, uma alegria poder estar aqui com você hoje, nesse dia, para junto compartilharmos a palavra de Deus. Wagner, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você faz parte da Assembleia de Deus? Então, amado, na verdade essa pergunta eu respondo assim: eu não sou do Ministério do Belém, eu faço parte do Ministério do Belém. Por que dessa resposta? A minha visão não é uma visão de tribo, não é uma visão fechada que eu sou de determinado ministério, mas a minha visão é que eu pertenço ao reino. O reino é maior do que tribo. O reino é maior do que o ministério. Então eu faço parte da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, mas na verdade eu pertenço ao reino. Por isso que eu coopero com igreja batista, presbiteriana, pentecostal, comunidades, onde me chamam, eu vou lá cooperar com a palavra de Deus. Qual o seu tempo de conversão? Então, eu me converti, na verdade, há 29 anos. Faz 29 anos que eu me converti. A primeira igreja que eu passei foi a Pentecostal da Bíblia, que é a igreja que eu tinha me ausentado na infância, mas eu nunca fui crente. Eu me batizei em 83, mas não me firmei, porque meu irmão tinha uma doença como uma leucemia, e nós fomos com ele até um ciclo de oração, porque minha mãe pediu que eu fosse até aquele ciclo de oração com ele, e lá naquele ciclo de oração ele foi curado. Milagrosamente ele foi curado. Então eu comecei a ir com ele, mas nunca me firmei. Aí me afastei, depois eu volto para o Pentecostal da Bíblia. Depois de um tempo eu fui da igreja Brasil para Cristo, e depois eu fui participar de uma Assembleia de Deus que não tinha ministério nenhum. E depois, então, eu vim para o Belém. E estou no Belém até hoje, servindo ao Senhor com alegria. Então, Wagner, eu queria saber em que parte você atua na igreja. O que você já fez, tem feito para a obra de Deus? Então, amado, eu já fiz algumas coisas para Deus. Eu, por exemplo, quando eu comecei a congregar, eu não sei se eu falo para você ou se eu falo aqui para a câmera. Eu vou falar para a câmera que é melhor, tudo bem? Então, quando eu comecei a congregar, eu comecei a ir para uma igreja pequena, uma igreja que tinha necessidade. Então Deus me usava não porque eu era o cara certo para ser usado, mas eu era a única opção da época. Não tem tu, vai tu mesmo. Então eu comecei a ser usado por Deus ali para auxiliar a igreja de alguma forma.
Fora isso, eu comecei a me envolver muito com evangelismo. Comecei a trabalhar em equipe de libertação, foi a primeira parte da minha chamada. Posteriormente, eu preguei na praça, eu fiz rádio durante 2 anos, o programa Quem Deu Crédito à Nossa Pregação. Achei até interessante o nome do podcast. Podcast Isaías 53, versículo 1, tem alguma coisa a ver? Então, podcast Isaías 53:1 tem a ver com quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou a potente mão do Senhor. O nome ficaria muito comprido para mim colocar no podcast, então coloquei o versículo Isaías 53:1. Então foi tirado desse assunto. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou a potente mão do Senhor? Essa é uma pergunta interessante. Quem deu crédito à pregação? Todo dia a palavra é pregada, mas quem dá crédito à pregação do Evangelho? A quem se manifesta a mão do Senhor? E aí comecei a fazer vários trabalhos, comecei a ser segundo de uma igreja, passei a ser pastor, e depois comecei a caminhar. Caminhando, eu fiz algumas viagens missionárias, fui para o Ceará, fui para a Bahia por 2 vezes, já fui para Hortolândia, já fui para Campinas, já fui para o litoral, para Peruíbe, para Itanhaém. Onde me chama, eu estou indo, de coração voluntário, porque eu estou só para a obra, para estar disponível. Essa é a dinâmica do que Deus quer para mim, que eu esteja disponível para poder fazer a obra de Deus, e eu estou ali fazendo essa obra com muita alegria. Interessante. Bom, vamos ao assunto de hoje então. O assunto de hoje que você me passou é se o dízimo ele é para hoje ou se ele ficou para o passado. Legal, assunto importante desta época. Eu quero ler um texto, posso ler um texto? Esse texto está em Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir uma janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Essa palavra fala do dízimo e essa palavra também fala algo interessante, que quando não dizimamos, a nossa terra se torna estéril. Então a terra não produz, a terra não faz nada brotar, acontecer, porque ela se torna estéril. Então, querido, essa dinâmica, se o dízimo é para hoje ou ficou para o passado, essa resposta na minha visão, pelo menos, está no meu conceito. Não quero aqui ser o descobridor da roda, mas o meu conceito é simples de resolver. Sabe por quê? A Bíblia é composta de Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu não tenho nas mãos um Novo Testamento. Quem comprar uma Bíblia agora vai ler essa passagem. E como tudo é figura, e você vê, por exemplo, a Bíblia falando no Evangelho, falando aos fariseus, por que vocês dão dízimo do endro e do cominho, mas negligenciam a palavra? Então o dízimo está lá no Novo Testamento, mas com essa advertência, não para não dizimar, mas a advertência que eles então não fazem a palavra como ela é, como ela tem que ser. Se eu falar que isso é para agora e não é para depois, eu peco. Sabe por que eu peco? Porque se eu pegar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada evangelho foi escrito para um tipo de pessoa, e essas pessoas não sou eu. Então a Bíblia não pode ser observada por mim. Eu não posso ver os Salmos. Eu não posso vir falar de Abraão, porque Abraão é Antigo Testamento. Até porque tem uma verdade na Bíblia, que talvez você não entenda ou não queremos entender. O dízimo não é lei. O dízimo é antes da lei. Você vê que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque não aparece na Bíblia. Ele vem para falar dessa parte de Abraão dizimando. Onde há Melquisedeque, Abraão paga o dízimo. Nós até brincamos sobre isso, né? Então é interessante essa situação. E nós temos que dizimar, nós temos que ofertar. Então, quando você vê, não é lei. Tem nada a ver com lei aqui. Aí vão falar de lei. Mas onde Deus abrogou a lei, cancelou a lei? Ele fala, eu vim praticar a lei. Jesus sempre deixou isso claro. Então, querido, eu não posso ter a Bíblia se eu for falar que isso é para lá e isso é para cá. Por exemplo, Jeremias 33:3. O que está escrito lá?
Você vai dizer para mim, clama a mim e responder-te-ei. Essa é uma promessa para a igreja? Não. Lá está escrito, palavra do Senhor que veio a Jeremias. Eu sou um crente de Jeremias? Eu sou um crente chorão? Eu sou um crente obediente? Então é complicado. Existe nas igrejas a questão da oferta, a questão dos dízimos. Algumas igrejas não dizimam, mas existe a questão do voto. É certo nós votarmos? Então, nesse contexto, como você está dizendo, você comentou aí sobre o voto. Se o voto é correto. O voto, ele é bíblico. O voto, não há questionamento para dizer que ele é bíblico. Mas eu diria que o voto é uma coisa emergencial, que a gente faz por desespero. Eu te lembro de Jefté. Jefté foi para uma guerra e ele falou assim, olha, se eu voltar da guerra de posse de vitória, o que me aparecer pela porta primeiro eu te ofereço, sacrifício. E quando ele volta, quem aparece para ele é a filha. E ele tem agora que apresentar a filha. Olha que coisa difícil. Não sei se você está entendendo, Wagner, é uma coisa complicada. Ele vai apresentar a própria filha. Mas ele obedece. A filha até fala, cumpra-se em mim o que você votou. O que você disse, faça-se cumprir. Então ele oferece a filha. Então o dízimo, ele é bíblico, mas tem uma coisa no dízimo. Nem todo mundo pode participar. Uma coisa no voto, quero dizer. Nem todo mundo pode participar. Por quê, irmão Wagner? Porque entenda uma coisa. Você está no culto. O pregador da noite fala assim, vamos hoje fazer um voto. E o voto hoje que Deus colocou no meu coração é um voto de R$200. Querido, muitos da igreja não vão poder participar. Por que não vão poder participar, Wagner? Aí eu já não sei te responder. Se é uma coisa para toda a igreja, eu não sei por que não podem participar. Porque não tem o dinheiro. R$200 nem todo mundo tem no bolso. Então está se criando uma igreja errada, uma igreja equivocada, que quer dar a benção para um grupo determinado de pessoas, mas não para todas as pessoas. E isso é ruim, isso é errado, sabe? Porque eu vou fazer um voto, se eu mesmo não faria um voto, eu não tenho, não é porque me falta fé, eu não tenho. Agora entenda uma coisa sobre o dízimo. O dízimo é a forma bíblica mais correta. Por quê? Ela nos nivela. Grava isso. O dízimo faz uma criança estar no mesmo pé de igualdade que um empresário. Se o empresário der um dízimo, vamos supor que o dízimo do empresário é R$10.000, e uma criança der um dízimo de R$1, ela ganhou R$10 do pai, separou R$1, que é o dízimo, ela se igualou. Sabe por quê? Porque todos deram dízimo. Aí você pergunta, quem dá o dízimo maior? Ninguém. Tanto um como o outro dá 10%. Dá 10%. Agora, você acha que quem pode dar 10 mil não está numa situação mais tranquila do que quem pode dar R$1? Porque ganhou só 10? Então, o dízimo é interessante que ele faz até uma criança poder participar. Ele faz até qualquer um estar em pé de igualdade, nivelado, para poder estar igualado. Então o dízimo ele nivela as pessoas, ele faz as pessoas estar numa situação igual. Interessante. Por exemplo, se eu pegar o dízimo e eu mesmo usar o dízimo, e comprar alguma coisa, eu administrar o dízimo, é bacana? Então, Wagner, esse comentário teu, ele é até, como eu poderia dizer, até lógico. A gente às vezes quer administrar o dízimo, né? A gente fala assim, por exemplo, você gosta muito da palavra, então você pega a sua parte do dízimo e compra em Bíblias, para dar Bíblias para a igreja. Eu gosto muito do louvor, então vou pegar minha parte do dízimo e vou comprar uma guitarra para a igreja. O outro gosta muito de outra questão, do evangelismo, então ele vai pegar os seus dinheiros, o seu dízimo e vai comprar folheto. E eu te pergunto, quem paga a conta da igreja? Quem paga o aluguel, água, luz, a despesa de uma Santa Ceia? Porque uma Santa Ceia, nós ceamos ali, mas há uma despesa. O pão, o cálice, a própria ferramenta em si, os copos que são descartados, o ornamento da ceia, uma toalha, uma luz que me ilumina, tudo tem gasto. Então, se eu administro o meu dízimo, como é que a igreja fica? Como é que a igreja continua? Como é que a igreja vai adiante?
Uma coisa que eu particularmente sempre achei interessante sobre dízimo, aproveitando que você falou que o dízimo é uma questão moral. Sabe interessante, ouvinte, o que eu acho? É que quando nós estávamos no mundo, nós gastávamos 10%, 20%, 70%, às vezes 100% do salário com pecado. Gastávamos com cocaína, com heroína, com mulher prostituta, com falsos amigos, com bebedice, com cigarro. Gastávamos desenfreadamente e não pensávamos nisso. É interessante isso, né? Nós gastávamos, por exemplo, Wagner Ferreira, com jogatina, bingo, jogos de sorte, mas gastávamos, às vezes até mais que o salário. O mês acabava, nós estávamos devendo algumas coisas para poder depois pagar. Aí você tocou num assunto interessante. Ele tocou num assunto interessante porque isso é uma coisa que eu falo quando eu prego. O dízimo é uma questão moral. Dízimo também é uma questão moral. Por quê, irmão Wagner? Porque você tem que entender uma coisa. Quando nós dizimamos, é uma questão moral. Imagina numa casa onde moram 5 pessoas e só 2 pessoas pagam a conta e 3 não pagam. Essas 3 pessoas que não pagam, ela bebe água, usa o gás, usa a rede elétrica para carregar seu celular, usa a televisão, ela usa a Netflix que você paga, mas ela não coopera. Ela usa o papel higiênico que você compra, mas ela não coopera. Então, se você coopera com o dízimo, é uma questão moral, porque lá tem luz, tem água, tem primeiros socorros para quem precise, tem banco para me sentar, cadeira para me sentar, tem um som para me ouvir. Então tem toda uma dinâmica que eu usufruo. E se eu não ajudo a pagar o aluguel, não ajudo a pagar as contas, porque quando eu dizimo, entenda uma coisa, eu não estou pensando apenas localmente, eu estou pensando amplamente. Por quê, Wagner? Sabe por quê? Se você dizima, as pessoas conseguem tirar um dinheiro para que esse dinheiro seja reservado, para quando você abrir uma nova igreja, você tenha o dinheiro para pagar o aluguel, para fazer o depósito. Vamos alugar para você esse salão precisa de 3 meses de depósito. Vai pagar como? Se não tem o dízimo. Dá para você entender que é uma questão moral? Todo mundo está cooperando, mas eu não quero cooperar. Igual um filho, me perdoe a franqueza, folgado. Que quer internet, quer tudo, mas não quer cooperar, não quer ajudar, não quer contribuir, não quer somar. Aí é difícil, né? Aí é indigesto, aí é complicado. Então o dízimo ele é uma questão moral, sim. Quando você coopera, você está ajudando as coisas a andar. E tem outra coisa que eu quero dizer sobre dízimo. O dízimo é semear numa boa terra. A igreja é uma boa terra, querido. Eu fui salvo pela igreja, você foi salvo pela existência da igreja. Foi lá que você ouviu a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Onde se ouve a palavra? Na igreja. Eu sei que tem rádio, Facebook, internet, YouTube, mas você ouve pela palavra, pregada na igreja. Então eu fui beneficiado. Então a igreja é uma boa terra. É um lugar onde as pessoas são abençoadas por Cristo. Este programa é patrocinado por Jesus. Bom, amado, nós estamos quase aí para encerrar. Eu achei interessante tudo que foi dito aqui, viu? Porque é uma questão moral, é uma questão do básico também que a gente faz, porque 10% não é uma fortuna, fica 90% para nós administrarmos. E não tem nada a ver com para essa época, não é, senão nós nem podemos ter Bíblia. Porque os evangelhos, como você disse, foi escrito para outro povo que não é para nós. E nós batemos no peito, hein, que somos geração de Abraão, descendência de Abraão. Então tudo isso é complicado, né? Mas achei muito legal a sua fala. Eu vou tentar aqui dar um resumo para que esse vídeo não fique longo, tá? Esse podcast, eu acho que o intuito dele é jogar luz na sua mente, não é isso? Então eu quero que você entenda que não somos aqui os descobridores da roda. Mas se você der o dízimo de forma correta, não é algo mecânico ou carnal ou terreno, é algo espiritual. E o dízimo, quando você dá, é interessante isso falar, que não é dinheiro, não é espécie. Quando você dá o dízimo, esse dízimo, ele se torna, como é que eu posso dizer? Semente. O dinheiro, quando é dado para a igreja, ele se torna semente.
se torna semente. Você vê que a oferta faz parte do culto. Então, se eu não oferto, meu culto ficou manco. E eu vejo todo mundo reclamando, na oferta tem uma palavra, na salvação não tem uma palavra. Eu entendo que é errado. Eu entendo muitas coisas, querido, mas eu vivo. Eu não estou aqui para querer saber o que fizeram com o meu dízimo. Minha parte é dizimar e não investigar. É bom a igreja transparente, que fala assim, irmão, vamos dar um relatório mensal do que entrou, do que não entrou, do que foi gasto, do que não foi gasto. Tem muitos percentual que vai para a sede, que eu também acho errado, porque a Bíblia diz, não estou querendo discutir com você, sede, estou querendo dizer o que a Bíblia diz que os pais ajuntam para os filhos, e não os filhos enriquecem o pai. Não é a Bíblia que a gente carrega, não é a Bíblia que a gente lê, não é a Bíblia que a gente ministra, diz que os pais ajuntam para os filhos, e não os filhos enriquecem o pai. Mas é o que temos visto hoje, aí as pessoas não dizimam. Então vamos resumir, é uma questão moral, é uma questão que te iguala, o voto nem todo mundo pode participar, mas essa questão do dízimo te nivela. Outra questão que o dízimo faz, eu creio, repreende o devorador, que é um ser espiritual maligno, que mexe com a sua finança. Você ajunta dinheiro em saco furado. Interessante. Então, você foi salvo pela igreja, eu fui salvo pela igreja, hoje muitos vão ser salvos pela igreja. A igreja é uma porta salvadora, a igreja é um hospital, onde todo mundo vai ser beneficiado. E eu acho interessante uma coisa, se você pegar o cara do funk, se você pegar o cara do pagode, eles vão se unir para fazer um churrasco. Colocar músicas profanas, músicas imorais de funk brasileiro, tá? Não vem dizer que eu sou preconceituoso, é uma situação real, que não respeita a mãe, não respeita o pai, não respeita ninguém, nem a própria filha. Uma música imoral. E cada um vai dar R$100 para poder comprar o churrasco, a bebida, a cachaça. Quando falar que vai para cerveja, alguém fala assim, não, mas vamos comprar um uísque, e vão pagar o uísque R$300, e nós, como crentes, não queremos ajudar. Se você for numa igreja onde tem uma oferta, que é uma oferta, por exemplo, de povo pentecostal, ou povo ruim, viu? Para ofertar. E aí você vai ver que lá, querido, me desculpe, eles não ofertam, eles não chegam junto para fazer a igreja prosperar. Então, quando eu tiver que pagar, como é que fala? Um novo aluguel, colocar lá um dinheiro, tiver que comprar uma cadeira, tiver que comprar um microfone, tudo é levantando recurso, tudo é vamos levantar recurso. Amados, eu quero aproveitar esse momento e fazer a divulgação do nosso patrocinador. O nosso patrocinador é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Esse é o nosso primeiro patrocinador. Não temos nenhum patrocinador, mas ele está patrocinando esse programa, comprou todo o equipamento que nós temos aqui, tem nos dado fôlego de vida e estamos aqui. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E com esse patrocinador, nós vamos ser fiéis até o final. Queridos, uma alegria poder gravar o primeiro podcast, Isaías 53:1. Deixe aí o seu comentário, através do seu comentário nós vamos interagindo. Se inscreva aí no canal, eu tenho esse canal aqui antigo, né? Que é esse canal aqui, Wagner, chama-se O Aprendiz Cristão. Nós temos mais de 250 vídeos e agora estamos começando esse podcast, que é uma dinâmica atual, que eu sei que o pessoal gosta. Então vou contar com você para outras vezes estar aqui conosco, nos ajudando, hein? Tá bom? Me indique seus convidados, seus amigos, vamos trazer para cá e vamos melhorar em nome de Jesus. Wagner, é isso aí, né? Eu sei que o assunto ele é abrangente, dá vontade de sair falando mais, mas nós vamos tomar muito tempo. Mas o pessoal deixa aí o comentário. E outra coisa, ninguém paga dízimo, dízimo você devolve. Olha que interessante o dízimo. Você ganha de Deus, aí quando você ganha de Deus, você separa a parte que é de Deus e devolve. E fica para você com 90%. Então você não paga, você devolve. Wagner, uma alegria estar aqui com vocês, que Deus prospere esse podcast, faça esse podcast crescer, avançar. E no que precisar de mim, da minha pequenez, da minha limitação, pode me chamar.
Eu não sou alguém grande que vai fazer coisas complexas. Eu sou o cara que, se eu sei que é amarelo, eu vou chegar aqui e vou falar, é amarelo. Não vou ficar fazendo volta ao mundo para revelar que é amarelo. Então já vou direto na questão. E nós nos conhecemos sim, mediante a sua pergunta anterior, nós nos conhecemos há muitos anos. Eu acho que você é o meu amigo mais velho, eu acho que nós nos conhecemos desde criança, né? Eu conheço o Wagner mais ou menos há uns 52 anos. Por baixo, 52 anos, nós andamos juntos várias vezes. Quando eu ia olhar para o lado, não tinha com quem andasse comigo, mas ele sempre fiel comigo ali, andando comigo todo dia, e é um amigo. Então, querido, se precisar de mim, pode chamar, que estou juntos aí para poder estar contigo, tá bom? Queridos, fiquem firmes nesse canal, nesse podcast. Eu sei que o Wagner tem outro canal aí que ele vai falar daqui a pouco, e vai falar do patrocinador também desse programa, e é só vitória, em nome de Jesus. Amigos, obrigado por estar aqui, uma alegria. Se precisar que eu vá na sua igreja, quiser me convidar, tá aí no meu celular, 954422391, é o meu WhatsApp para fazer viagem, para estar na tua igreja. Pode ser um culto semanal, não sou pregador de congresso apenas, de campanha, já preguei muito em cruzadas, já fizemos o apelo que 12 almas vieram para Jesus. Eu tenho orado para que Deus me dê um ministério de rede, Deus tem salvado por onde temos passado, porque eu prego a palavra. Eu não vou com história de carochinha, simples, meu irmão, simples. Não sou alguém complexo. E estamos juntos, e para mim foi uma alegria poder estar aqui com vocês, tá bom? Beijo no teu coração. Legal essa dinâmica de ficar apertando aqui o botão para passar para você, achei legal. Parabéns. É isso aí, amigos, estamos acabando o podcast de hoje. Começamos falando de dízimo, um assunto que veio no coração. Vamos ver outros assuntos. Se você tiver sugestão, coloque aí no comentário. Se inscreva no canal, aperte a sineta para que nós estejamos juntos interagindo. Querido Wagner Ferreira, uma alegria ter você aqui, rapaz. Realmente nós nos conhecemos, há muitos anos. Eu me lembro de situações que eu olhava para a direita e para a esquerda, não tinha ninguém, mas você estava ali do meu lado, comigo, passando junto. Você é amigo verdadeiro, querido. E amigo é interessante que não é aquele que te dá dinheiro sempre, está com você 24 horas. Mas esse aqui, o Wagner Ferreira, esse aqui é um amigo, parceiro mesmo, querido. Obrigado. Deus abençoe seu ministério. Como você disse, se alguém quiser te convidar para estar na sua igreja, 954422391. Esse é o contato, né? Você não cobra para pregar, mas se te abençoarem, você recebe. O Wagner tem uma fala que eu acho engraçado. Ele diz assim, de graça recebei, de graça dai. É o que Jesus ensinou. Mas sabe o que Jesus também ensinou, que ele sempre fala? Como é que é? Ele fala o seguinte, o que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, se semeiam na vida dele, ele recebe. Ele come, ele bebe, ele tem família. E isso é muito bom. Queridos, beijo no coração. Até o próximo podcast. Isaías 53, capítulo 1. Eu vou sair com meu amigo agora, vamos ver se nós comemos um lanche. E nós temos aqui uma estrutura tremenda, temos uma cozinha aqui, não precisamos nem sair para fora. E nós vamos ligar aí, pedir um alimento também para nós comer. Vou pagar, hein? Tá na minha conta hoje, tá bom? Um abraço, queridos. Até o próximo podcast. Isaías 53, versículo 1. Estamos juntos.